Essa foi a mínima e a máxima das velas de base antes de começarmos a subir. Então, essa é minha zona de demanda. Se os preços retornarem a essa área, em algum lugar dessa zona é onde eu esperaria que eles revertessem e subissem. Então, vou focar nos pontos principais aqui. Número 1. Deixe-me ir e colocar isso aqui. Número 1. Opa! Comece pelo preço atual. Número 2. Olhe para a esquerda e para baixo para ver o início de um movimento forte. Então minha mudança geral começou bem aqui embaixo. Foi por isso que comecei naquele ponto. Marque as linhas distal e proximal. Ok. E eu tenho regras para isso. Como mencionei, eu uso as velas do fundo e do corpo da bacia. Ok. Serão os mesmos compradores que fizeram a recuperação em primeiro lugar? Poderia ser absolutamente. E eu explicarei em alguns instantes por que essa zona de demanda funciona. Ok. Agora, também quero ter certeza de algumas coisas. Número 1. Com um dos intensificadores de probabilidades. Agora, quero ter certeza de que teremos um movimento forte. Então, preciso procurar por velas verdes grandes. E queremos um movimento forte. Queremos um movimento forte porque quando estamos formando uma área de demanda. Certo, é aqui que ocorre o rally da base de queda? Essa é a gota. Aí está a base. E aí vem o comício. Isso é tudo. É isso que estamos vendo. Estamos olhando para esse movimento em particular em sentido negativo. Vamos ver. Onde está minha ferramenta? Aí está. Largue a base, obviamente. O rally está ali. Ok. Então, essa seria a zona de demanda. Agora, esta não será uma zona de demanda de qualidade. Explicarei o porquê em alguns instantes. Mas a razão pela qual queremos procurar grandes velas verdes é por isso que as zonas de demanda funcionam. As zonas de demanda funcionam porque se você imaginar que há uma instituição com grandes ordens de compra. Sabe, talvez eles tenham um monte de ordens de compra paradas aqui. Eles querem comprar neste nível de preço 129. Certo, há um monte dessas ordens. Lembre-se, isso é uma demanda acumulada. Muita demanda. Mas se não houver fornecimento aqui, todos esses pedidos pendentes conseguirão ser completamente atendidos? O que você acha? Se houver muitas pessoas querendo comprar nesta área, mas poucas querendo vender, muitos desses pedidos poderão ser atendidos. Mas o restante deles sobrará. Então, como vocês estão dizendo? Não, eles não vão ficar cheios. Então, alguns deles podem. Você sabe, podemos remover alguns deles da equação. Mas agora, se voltássemos para aquela área, as pessoas que não conseguiram abastecer aqui provavelmente tentariam comprar quando os preços retornassem para aquela zona. Você tem que perceber que muitas dessas grandes instituições não estão preocupadas em perseguir preço. Sabe, eles não estão preocupados em perder uma jogada. O que os preocupa é comprar a um preço muito alto. Ok? Ou vender por um preço muito baixo. Então, eles serão extremamente pacientes e esperarão por minutos, horas, dias e até semanas até que os preços retornem a uma área onde possam identificar um ponto de entrada com alta probabilidade. Certo, eles querem obter um custo médio. Eu costumava trabalhar no nível de fundos de hedge. Certo, ou a indústria de fundos de hedge. E quando trabalhei no setor de fundos de hedge, era isso que costumávamos fazer. Costumávamos tentar obter um preço médio para nossos títulos. E se demorasse algum tempo, nós apenas trabalharíamos no pedido. Fomos pacientes e esperamos que os preços voltassem até que eles pudessem comprar nessas áreas. Agora, eles obviamente cuidarão de novos níveis. Mas eles realmente os criam. As próprias instituições serão as que criarão esses níveis por causa de toda essa demanda reprimida e nenhuma oferta. Ok, agora, quero procurar pelas grandes velas verdes porque quanto mais rápido elas saírem dessa área,
maior a probabilidade de haver ordens restantes caso retornemos a ela. No entanto, quando entro em uma negociação, ou, desculpe, quando identifico um nível. Neste caso, ok, eu vi essa origem de rally baseada em queda de um movimento. O que preciso fazer é garantir que seja um nível novo. Ok, como o Gennady está perguntando. Você sabe se eles se importam se é novo ou não? Com certeza eles se importam de certa forma porque querem ter certeza de que estão comprando cedo e assim que todos os seus pedidos forem atendidos, não haverá mais demanda naquela área para sustentar os preços. Já deveria ter acelerado para cima. Então, a maneira que eu verifico se uma zona está fresca é simplesmente olhar para a esquerda. Então essa é a área que identifiquei como demanda. Mas olhando para a esquerda, houve alguma origem de movimento forte naquela área? Antes? A resposta é sim. Certo? Olhamos para trás e podemos ver que esta era uma área de recuperação de base de queda antes. Portanto, não é mais um nível novo. Certo, então é por isso que daqui para frente eu não negociaria nesse nível porque ele foi identificado como uma zona de demanda no passado. Posso olhar ainda mais para trás. Lembre-se de que estou em um gráfico diário do euro e estou olhando para ver se esse é mesmo um novo nível naquele momento. E você poderia argumentar que não. Esse nível já foi usado uma vez antes. Também aqui. Tivemos que deixar a base e nos reunir nesta área. Mas, no mínimo, o que aconteceria? Lembra do que eu estava falando sobre os pedidos restantes? É por isso que a oferta e a procura funcionam tão bem. Se há uma... Neste caso 128. Sim, exatamente. É por isso que dinheiro burro versus dinheiro inteligente. Certo? Se uma instituição decidisse que essa área seria uma ótima oportunidade para comprar, e estivéssemos em um gráfico diário, ela teria um tempinho para poder atender seus pedidos. Certo, então, algumas dessas ordens que foram reprimidas aqui. Estou apenas colocando um monte de setas azuis como uma zona de demanda. Certo, então essas são algumas pessoas que estavam tentando comprar e obviamente compraram. Certo, como os preços subiram nessa área? A demanda foi maior que a oferta. Então, nos mudamos daquela área. Primeiro, deixamos a área com grandes velas verdes? Sim, claro. Mas alguns desses pedidos podem não ter sido atendidos. Eles continuaram até que o preço retornasse àquela área novamente no futuro. E foi isso que nos permitiu fazer o negócio. Ok. Então, sendo essa a origem do movimento aqui, você pode ver que não apenas entramos naquela área e saímos com muita força, mas também não fomos muito fundo naquele nível. Nós só penetramos cerca de metade desse nível com preço no novo teste. Então, isso nos mostra que ainda havia muita pressão de compra e que muitos desses pedidos não puderam ser atendidos. Agora surgiu a pergunta: 8 dias seriam considerados muito tempo no nível em que eu criei? Aqui temos, eu acho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no 7º dia finalmente partimos. Ok. Sim, pode demorar um pouco. Geralmente, o que procuro em uma zona de forte demanda é deixar-me editar ali. Normalmente, quero ver 4 velas ou menos para que a demanda seja muito forte. Não quero que haja muito tempo para as pessoas atenderem seus pedidos. Se houver muito tempo para as pessoas atenderem os pedidos, ou seja, ficarmos parados por um tempo, haverá menos chances de sobrar pedidos. Sim. A propósito, isso funciona em qualquer período de tempo. Ok? Não importa se você está negociando em um gráfico diário como o que estou vendo aqui. Se estivermos olhando para um gráfico de 1 minuto, um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 4 horas. Eu sei que esses são os gráficos horários populares do Forex. Não importa. Ok, normalmente. Quero ver que nos mudamos para aquela área e saímos muito rápido. É como se eu tivesse uma xícara de chá aqui do meu lado na mesa.
É um copo de papel. Então, quando peguei aquela xícara. Meu chá, eu o servi antes de entrar aqui. Está muito, muito quente. Provavelmente vou largar esse chá muito rápido. A mesma coisa acontece se entrarmos em uma zona de demanda e não houver oferta para nos segurar nessa área. Mas houver muita demanda reprimida. Quanto mais rápido deixarmos essa área e quanto menos tempo passarmos lá, maior será a demanda por essa área no futuro. Então podemos retirar isso para ver se era um gráfico diário. Vamos para meu gráfico de 60 minutos. Começando pelo preço atual. Olhando para trás e para baixo em busca da origem de um movimento. Vemos nosso último movimento de alta. Bem, essa não é uma área nova. Nosso movimento atual para cima começou aqui. E eu estou recebendo a resposta para isso agora mesmo. Draw. Bem aqui. Olhamos para trás e vemos. Bem, não, isso foi a origem de uma mudança para cá. Não, fico feliz que você tenha feito a pergunta porque eu estou respondendo essas. Sim, as perguntas. Então. E o que vou fazer é continuar olhando para trás para ver se há alguma área nova. Bem, espere um minuto. Tivemos um bom rally aqui. Mas isso é um teste para esta área. Tivemos um bom rally aqui. Mas isso é um teste para esta área. Então continuo voltando e olhando para trás e para baixo até encontrar a origem de um movimento forte que não foi usado. Ok, aqui tenho essa zona. Mas, mais uma vez, isso já foi testado aqui. E pode ter sido um teste disso. Então, eu continuo voltando para lá. Bem, não temos nenhuma zona de forte demanda por um tempo aqui no euro. Temos no gráfico horário. E aqui vemos esse grande movimento para cima. Pode ter sido, na verdade, um teste desse tipo de pressão de alta. Voltei um pouco mais e agora encontrei essa base de rally e podemos ver que fomos para o lado aqui e estávamos abaixo disso antes. Olhe um pouco mais para trás e... Geralmente, o que vou fazer quando olho para trás para ver se é uma zona nova é ver se os preços foram negociados naquela área sem me importar com isso. Só antes. Certo, então olho para trás para ver que, antes de tudo, os preços vieram de baixo. Eles usaram essa área, mas há um ponto de virada na oferta. Não na demanda. Essa é a origem da minha demanda mais recente agora em 131. Se eu continuasse voltando para ver se era realmente novo. É porque, se eu olhar para trás, os preços foram negociados para baixo. Não se importou com aquela área como demanda aqui. Só se importava com isso aqui. Não, não é. É a única área nova que tenho nesse período específico. Por que você poderia argumentar que todas essas outras áreas de demanda já foram utilizadas? O que isso significa é que se eu estiver negociando neste gráfico horário, não quero assumir nenhuma posição longa até que haja um recuo para 13.225. Isso não significa que não posso negociar o euro. Isso significa apenas que, nesse período específico, é onde está minha maior demanda. Pode haver outras zonas de demanda em diferentes períodos de tempo que poderíamos negociar. Mas o que estou vendo aqui é que só quero fazer negociações quando tenho uma área de demanda forte nova. E neste caso, olho para trás e cada um deles é um teste de um ponto de recuperação anterior. Então não há nada mais realmente novo aqui. Em todos os outros lugares tentei traçar o limite. Você pode ver que vamos apenas copiar esta linha. Aqui ocorreu um belo comício. Não ponto, mas isso foi um teste aqui. Aquilo foi uma manifestação. Nós testamos ali mesmo. Ok. Isto foi um comício. Nós já testamos aqui mesmo. Aquilo foi uma manifestação. Nós testamos ali mesmo. E assim por diante. Então, eu só quero aproveitar as oportunidades com maior probabilidade. Se eu não encontrar nada e quiser negociar em um gráfico de moeda de 60 minutos,
O que posso fazer? Talvez eu pudesse mudar de moeda em vez de olhar para o euro-dólar e talvez eu começasse a olhar para a libra. Dólar ou o dólar australiano ou o dólar iene ou... Você sabe, o que quer que seja. Posso trocar pares de moedas. Não preciso negociar esse par em particular. Ok. Então, essas são algumas das principais coisas que procuro para uma zona de demanda. E vou dar uma olhada no preço atual. Olhe para a esquerda e para baixo para ver o início de um movimento forte. Marque minhas linhas. Ok. Com licença. E eu quero ver velas verdes grandes. 4 velas ou menos. E... Além disso, certifique-se de que a área esteja limpa. Ok. Não utilizado o antes-ponto e a maneira como faço isso é simplesmente olhar para a esquerda até que os preços já tenham negociado além desse nível. Ok? Se o primeiro teste consistir apenas em uma pequena penetração de um pavio. Não importa. Ainda é um teste. Enquanto tivermos testado essa área pelo menos uma vez. Não vou usá-la. É uma probabilidade menor. Você poderia aceitar na primeira vez e possivelmente negociar na segunda? Sim, com certeza você poderia. Mas a probabilidade, lembra do que eu disse sobre nossas negociações? Compramos uma demanda e vendemos uma oferta por vários motivos importantes. Número 1. Onde foi isso? Queremos ups.